Ji-han toma um banho após o treino e, ao retornar para o quarto, Sun-il o aguarda. Sun-il traz à tona o assunto do vidoeiro divino, explicando que mesmo os da Nui Moon não têm conhecimento de sua localização atual, apesar de saberem há 200 anos atrás. Ele revela que, na época da fundação do clã da Nui, a família principal estava em uma posição desprivilegiada, praticamente no ponto mais baixo. Surpreendentemente, Sun-il compartilha que o líder dos da Nui Moon é, na verdade, o irmão mais velho de seu avô. Essa revelação leva Ji-han a questionar a idade do avô de Sun-il, e a resposta é chocante. Publicamente, ele tem 72 anos, mas sua idade real é de 156 anos. Essa revelação deixa Ji-han perplexo, mas Sun-il esclarece que já havia mencionado anteriormente que no abismo existem indivíduos com mais de 1000 anos de idade. Ele continua explicando que na Geomodo, um ramo especial do nono portão, há executivos que vivem há milhares de anos, sendo reconhecidos como os mais poderosos dentre as 9 organizações. Ji-han pergunta se apenas Se-young vai acompanhá-lo, junto da mestra Loli, e Sun-il responde que por enquanto sim. Ele acrescenta que antes disso, Ji-han passará por um treinamento de batalha real, algo que Ji-han já tinha ouvido falar de Se-young. Sun-il ressalta que ele entenderá quando chegar a hora. Alguns dias depois, Ji-han volta da escola, marcando o início das férias de inverno. Enquanto caminha, seu celular toca e, ao atender, é Se-young do outro lado. Ela informa que vai passar a missão que ele deverá cumprir e diz que ele precisa completá-la ainda hoje. Após desligar, ela envia uma localização junto com uma mensagem. Derrote o Mago do Mal. Descubra sozinho como derrotá-lo. Você poderá encontrá-lo na barreira ilusória presente na localização enviada. Uma mensagem do sistema surge para Ji-han, trazendo uma quest do clã Chumbu. Pessoas estão sendo raptadas dentro do território dos Chumbu-moon. Derrote o necromante louco que está por trás disso. Ji-han nota que fazia tempo que o sistema não apresentava esse tipo de janela de missão, e decidido, ele aceita a quest. Enquanto isso, em outra cena, uma mulher aparentemente vestindo um pijama corre desesperada por um corredor. Ofegante, ela para retomar o fôlego, apoiando a mão na parede. É possível ver uma pedra de formato oval na parte superior de sua mão. A pedra parece estar fundida em sua pele. Quando uma voz chama por ela perguntando onde ela está, ao ouvir a voz, a mulher tem calafrios e mostra estar com bastante medo. Sem tempo para descansar, ela continua correndo pelo corredor. Porém, ela acaba tropeçando. Ao cair no chão, solta um pequeno gemido, rapidamente colocando a mão na boca, temendo que seu grito tenha revelado sua posição para o perseguidor. A voz então diz que agora a encontrou, enquanto a mulher está agachada no chão, tremendo de medo. Desesperada, a mulher se levanta e continua a caminhar pelo corredor em estado de choque, enquanto a pedra oval em sua mão emite um brilho. Corre, sem querer ser capturada novamente, sem querer ficar presa naquele lugar mais uma vez. Depois de tanto percorrer, avista uma porta e, ao passar por ela, sente o sabor da liberdade, porém, apenas por um breve momento. Do lado de fora, ela nota pessoas caminhando tranquilamente pela rua. Grita por ajuda, mas elas parecem não notá-la ali, chorando e implorando por assistência. De repente, um tentáculo negro alcança a jovem mulher, agarrando sua perna. A voz que vem do outro lado da porta diz que esse é o seu momento preferido, rindo ao perceber a impotência dela. Acrescenta que não importa o quanto ela grite, ninguém a ouvirá. Ela pode vê-los, mas eles não podem vê-la. A voz continua perguntando se ela realmente acreditou que conseguiria fugir. Afirma que a deixou escapar de propósito, apenas para brincar com suas emoções e fazê-la sentir-se frustrada, pois afinal não passa de um material, um mero recurso. No meio do desespero, enquanto o tentáculo a puxava de volta, a mulher cravava suas unhas no chão em uma tentativa falha de resistir ao arrasto. Ao fundo, a voz comentava sobre o brilho emitido pela pedra em sua mão, o brilho do desespero e do medo, indicando que era hora de voltar para extrair todas aquelas emoções dela. Assim, a mulher foi puxada novamente para dentro da porta, que se fechou atrás dela. Enquanto isso, Ji-han voava até a localização enviada por Se-young, pousando assim que chegava. Concentrando sua mana,
ele a expandiu no espaço, amplificando sua força, combinando várias magias para forçar sua entrada na barreira ilusória do necromante maluco. Uma mensagem do sistema informou que ele havia entrado em uma dungeon. Suas habilidades diminuíram em 30%, mas outra caixa de diálogo indicou que o nível de mana de Ji-Han era tão alto que ele não seria afetado pelo poder da barreira do necromante. Ji-Han, ciente de que derrotar o necromante possivelmente envolvia matá-lo, avistou uma porta que parecia ser a entrada da barreira. Ele a abriu e adentrou ao prédio, encontrando de primeira vista um gigantesco corredor escuro. Com um simples comentário sobre como poderia destruir tudo, Ji-Han canalizou 4 esferas de mana, combinando feitiços para criar uma poderosa onda de mana. Uma luz dourada intensa explodiu das magias combinadas, destruindo as restrições da barreira ilusória por dentro. A magia praticamente manteve a barreira intacta, enquanto removia todas as regras e restrições que poderiam prejudicá-lo de alguma forma. Ji-Han moldou a barreira do inimigo, impondo suas próprias regras. Dessa forma, avançou pelo corredor. O necromante sentiu um tremor, percebendo sua barreira ilusória balançar. Ele refletiu sobre o fato de que já fazia alguns anos desde que sua barreira tremia de tal forma. Concluiu que foi invadida por alguém extremamente poderoso e percebeu a aproximação do intruso. Na sala do necromante, várias pessoas raptadas eram vistas, presas como se fossem casulos e penduradas, com os olhos e bocas vendados. Lágrimas escorriam de seus rostos, indicando que estavam vivas e conscientes. O necromante puxou um cajado adornado com 2 crânios na ponta, expressando seu desejo pelo desespero. Uma luz emanava dos corpos das pessoas ali penduradas, sendo absorvida pelo cajado, fortalecendo-o com o poder do medo das vítimas. Enquanto Ji-Han avançava, uma mensagem do sistema o alertou sobre uma energia perigosa detectada. Sem surpresa, ele encarou na direção da energia. De repente, o espaço ao redor de Ji-Han começou a se transformar. O corredor estreito tornou-se um amplo salão. Ele percebeu que o necromante tinha notado sua presença e alterado a estrutura da barreira ilusória. Centenas de sombras lentamente se aproximaram dele, revelando-se como zumbis. Ji-Han suspirou, um tanto desapontado ao ver essas criaturas tão comuns. Ele recordou o início de sua jornada e lamentou que o necromante o estivesse subestimando ao enviar criaturas tão fracas. Com seu cajado em mãos, Ji-Han conjurou seus gigantes golems, instruindo-os a lidar com a ameaça. O necromante maluco reconheceu a força de Ji-Han ao notar a presença dos golems. Ele mencionou os alquimistas da Rocha Negra, mas enfatizou que Ji-Han era muito mais poderoso que aquele grupo. O necromante imaginou estar em desvantagem diante do tamanho gigante dos golems, e utilizou sua magia para fundir os aglomerados de zumbis, formando vários zumbis gigantes que correram para atacar os golems sem a desvantagem de tamanho físico. Confiantemente, o necromante observou sua horda de zumbis gigantes ser esmagada pelos golems de Ji-Han em questão de segundos. Ji-Han percebeu que sua mana e inteligência estavam tão altas que seus golems se tornaram muito mais poderosos. Isso não era uma luta, era um massacre. Sentindo o traço de magia do necromante escondido nas profundezas, Ji-Han conjurou mais 4 esferas de mana e as combinou, lançando um raio mágico dourado em direção ao traço de magia. O raio atravessou os zumbis restantes, causando uma explosão quando atingiu seu alvo. Ji-Han concluiu que o necromante estava realmente escondido naquela direção e conjurou suas flechas de mana para atacar, curioso para ver como o necromante reagiria a esse ataque. As flechas de mana de Ji-Han atingiram o necromante, que ficou abismado com a quantidade de magia que ele conseguia produzir. Rapidamente, ele ativou uma habilidade de proteção espiritual, emanando uma energia vermelha de seu corpo, que na verdade eram almas dos mortos, usadas para bloquear as flechas de mana. Percebendo que estava lutando contra alguém muito poderoso, o necromante mencionou o jogador e o clã Xumbu enquanto tremia de medo. No entanto, ele afirmou que isso não seria o bastante para detê-lo. Mesmo assim, ele quase ficou esgotado ao se manter na defensiva contra os incessantes ataques de mana de Ji-Han. Uma energia roxa começou a envolvê-lo, e ele começou a absorvê-la, fortalecendo-se com o choro, medo e desespero das almas. Apesar disso, os ataques de Ji-Han continuavam, forçando o necromante a tomar medidas drásticas. Desesperado, ele fincou seu cajado no chão,
fazendo com que o solo se trincasse enquanto proferia as palavras: "Eu te invoco, capa usada pelo mestre dos mortos." A fumaça negra emergindo das trincas no chão protege o necromante das flechas de mana de Ji-Han, que continuam a ser disparadas sem cessar. O necromante sorri confiante, afirmando que vai derrotá-lo. Os zumbis gigantes se transformam em fumaça negra, que se funde para formar uma minhoca gigante, uma massa de corpos zumbis e energia negra. Ji-Han ataca a criatura horrenda, mas seu primeiro golpe não causa dano significativo. A minhoca gigante ataca de volta, destruindo um dos golems de Ji-Han. O necromante, ainda mais confiante, ri alto, afirmando que a capa do Senhor dos Mortos proporciona uma defesa completa, enquanto sua serpente soberana é a arma suprema. Ele declara que vai matar o jogador e se alimentar de sua carne. No entanto, uma explosão repentina é ouvida, interrompendo sua comemoração. Diante da minhoca zumbi, Ji-Han revela outros tipos de golems. O necromante, perplexo, se pergunta o que são essas criaturas. Ji-Han observa atentamente o necromante, surpreso com a magia defensiva única que ele emprega. No entanto, ele não deixa isso distraí-lo, sabendo que há muitas habilidades mágicas pelo mundo. Ao usar sua habilidade de observador, Ji-Han identifica o necromante Sangan Jin, nível 57, cuja habilidade especial é a necromancia. A descrição revela-o como um psicopata insano que encontra prazer no sofrimento alheio, tendo sacrificado 152 vítimas até o momento. A expressão de Ji-Han se torna sombria ao ver o número de vítimas. Suas sobrancelhas se cerram e uma raiva evidente se manifesta em seu rosto. Decidido a agir, ele conclui que deve eliminar a minhoca zumbi primeiro. Dispara suas flechas de mana contra ela, mas mesmo que o HP da criatura caia, ele rapidamente se recupera, se curando com a energia dos espíritos que o necromante comanda. Percebendo isso, Ji-Han decide adotar uma estratégia diferente: destruir a minhoca zumbi de uma só vez, antes que ela possa se regenerar novamente. No entanto, a criatura ainda consegue destruir mais um de seus golems, aumentando a pressão sobre Ji-Han. Ji-Han rapidamente conjura 5 pequenas esferas do seu inventário e as transforma em golems gigantes, cada um mais poderoso do que os convocados anteriormente. Com membros elásticos, os golems envolvem a minhoca zumbi gigante, apertando-a com tanta força que seu corpo estoura em uma chuva de sangue e almas. Apesar de tentar retaliar, a minhoca não consegue causar nenhum dano aos golems, que resistem firme ao ataque. Ji-Han explica que esses golems são diferentes dos convencionais, pois foram reforçados e aprimorados com magia, tornando-os extremamente eficazes em combate. No entanto, ele ressalta que ainda são uma opção limitada devido à quantidade disponível. Com a gnomo invocada, Ji-Han solicita que ela crie uma imensa mão de terra. Enquanto isso, os golems seguram firmemente a minhoca zumbi gigante. A colossal mão de terra desfere um tapa poderoso na criatura, prendendo-a com força no chão. Enquanto a minhoca está imobilizada, os golems desferem socos consecutivos, golpeando a criatura impiedosamente. Enquanto isso, o necromante tenta desesperadamente escapar, correndo em direção a uma porta. Ji-Han percebe a tentativa de fuga e se lança em alta velocidade atrás dele. Conseguindo interceptar o vilão antes que ele consiga se trancar, Ji-Han o segue para dentro do esconderijo do necromante. Ao entrar na sala, depara-se com uma cena horripilante. Várias vítimas estão presas e penduradas, atordoado com a visão. Ele se pergunta o que é aquilo. As pessoas ali, amarradas e com os olhos e bocas vendados, gemem e choram. As palavras de Sun Yu ecoam na mente de Ji-Han, lembrando-o de como as pessoas são tratadas como recursos no abismo. Determinado, Ji-Han grita, exigindo saber onde o necromante se esconde. Ele formula um plano, priorizando o resgate dos sobreviventes antes de enfrentar o inimigo. Ji-Han invoca uma habilidade chamada Aceleração Temporal. Ji-Han faz com que o tempo ao seu redor pareça se mover mais devagar, enquanto ele permanece em alta velocidade. Ji-Han percebe uma energia negra se reunindo no ar, mas com a aceleração temporal ativa, ele consegue reagir com calma. Rapidamente, ele conjura uma energia de luz para purificar o ambiente ao seu redor. Em seguida, ordena a gnomo que proteja as pessoas, envolvendo-as em um escudo de terra,
e que localize o necromante. Com as ordens de Ji-Han, colunas de terra se erguem do chão, envolvendo os corpos das vítimas em uma proteção temporária. Ao mesmo tempo, Gnomo localiza o necromante e o prende, enraizando-o ao chão com terra. Determinado, Ji-Han avança lentamente em direção ao seu inimigo, preparado para confrontá-lo. O necromante, claramente tomado pelo medo e sem opções de fuga, vê-se envolto por anéis mágicos conjurados por Ji-Han, que o imobilizam completamente, impedindo-o até mesmo de usar sua magia. No chão, ele resmunga, perguntando por que estão atrás dele e por que estão atravessando seu caminho, afirmando que só precisava de mais um pouco de tempo. Ji-Han, perplexo, questiona o que ele quer dizer com isso. O necromante, resignado, revela que buscava a imortalidade, o poder dos imortais. Mas seus planos foram arruinados por causa das ações de Ji-Han. Ji-Han não fica satisfeito com a resposta, expressando seu ódio e desprezo pelo necromante. O necromante grita para que Ji-Han morra, mas nada acontece. Confuso, ele pergunta por que seus poderes não funcionam. Afinal, aquele era o seu território. Olhando-o com desdém, Ji-Han responde que é porque ele é muito mais poderoso, e nada disso vai funcionar contra ele. Preparando-se para dar o golpe final, Ji-Han começa a emanar sua mana, enquanto o necromante, imobilizado, só podia tremer de medo diante da imensa diferença de poder entre eles. No entanto, antes que Ji-Han pudesse agir, sua ação é interrompida por alguém que aparece e diz que já chega, batendo palmas. Reconhecendo a voz, Ji-Han se vira para encarar essa pessoa. Essa pessoa era nada mais, nada menos que Se-Young. Ji-Han diz que não notou a presença dela chegando. Se-Young diz que de fato ele ficou muito forte, mas consegue rastreá-lo facilmente. Além do mais, o contrato que Ji-Han havia assinado com o clã Xunbu também permitia monitorá-lo. O necromante continuava murmurando no chão enquanto Se-Young expressava sua intenção de levá-lo. Ji-Han sugeriu resolver tudo ali mesmo, evitando a necessidade de levá-lo, argumentando que poderiam acabar rapidamente com aquilo ali. Se-Young, observando os olhos decididos de Ji-Han, reconheceu sua capacidade de encerrar a questão ali mesmo. Depois de garantir que Se-Young cuidaria do necromante e das vítimas, Ji-Han desfez o escudo de terra que protegia as pessoas. De volta à sua rotina habitual após a missão, Ji-Han mergulhou novamente em suas próprias dungeons, explorando para coletar itens e aumentar seus níveis. Agora, os monstros de nível 80 eram facilmente superados por sua habilidade. Enquanto continuava com suas atividades, Ji-Han começou a ponderar quando iniciaria a busca pela árvore divina com sua mestra. Já se passavam 3 dias desde o início de suas férias de inverno. Após destruir a barreira ilusória, Ji-Han envia uma mensagem para Se-Young, informando que concluiu a mineração por hoje. Ele tem desempenhado o papel de minerar itens recentemente, sem uma cota específica. Ele faz quando quer e descansa quando não quer. Refletindo sobre a missão recente contra o necromante, ele se pergunta se haverá mais desse tipo de tarefa no futuro. Sentado na escada, ele comenta sobre a loucura que existe no mundo. Quando a campainha toca, é Se-Young, que veio buscar os itens que Ji-Han coletou nas dungeons. Ele a convida para entrar, começando a empilhar os itens em uma caixa. Se-Young diz que o inventário da habilidade do jogador é bem conveniente. Ele menciona que outras pessoas no abismo também têm essa habilidade. Se-Young concorda, dizendo que pessoas habilidosas na manipulação das leis do espaço podem realizar tais feitos, mas observa que ninguém além de Ji-Han consegue fazê-lo com tanta facilidade. Aproveitando a oportunidade, Ji-Han pergunta sobre o andamento da busca pela árvore divina, já que a mestra Loli ainda não havia entrado em contato com ele. Se-Young responde que, de fato, algumas pesquisas são necessárias antes de embarcarem na busca pela árvore divina, e destaca que Ji-Han terá um papel crucial nessa jornada. Com habilidades de cura, ataques à distância e uma defesa robusta, Ji-Han é uma pessoa muito versátil, algo que é bastante raro no abismo. E por isso Loliquiano quer tê-lo ao seu lado. Após verificar os itens, Se-Young lacra a caixa e se prepara para partir. Antes de sair, ela lembra Ji-Han da importância de treinar regularmente. Ele se despede e, uma vez sozinho, recria uma barreira ilusória para garantir sua privacidade. Enquanto reflete sobre o treinamento, Ji-Han se abaixa para pegar um pouco de terra.
Usando sua habilidade de criação, ele esculpe uma pequena réplica perfeita de Sai Yang em terra. Após contemplá-la por um momento, ele desfaz a escultura e coloca a mão no chão novamente. Com uma habilidade que ele mesmo reconhece como sendo bastante chitada, uma pequena joia roxa surge em sua mão. A pedra roxa que ele cria não só serve para a fabricação de itens mágicos, mas também proporciona a recuperação de pontos de mana. Ji-Han entende a importância de estar bem preparado para o combate, antecipando-se aos desafios. Com 3.812 dessas pedras, ele se assegura de ter um suprimento constante de mana na maioria das situações. Além dos treinamentos regulares e das incursões em dungeons, ele começa a explorar a criação de seus próprios itens mágicos. Ji-Han percebe que suas habilidades atuais diferem muito das que possuía anteriormente. Dentro de sua barreira, ele desenha um círculo mágico no chão, preparando-se para realizar uma invocação espiritual. Com o círculo pronto, ele convoca Salamandra, o espírito elemental do fogo de baixo nível, Nymph, o espírito elemental da água de baixo nível, e Sylph, o espírito elemental do vento de baixo nível. Teoricamente, seria impossível invocar todos os 4 espíritos elementais ao mesmo tempo, mas graças à sua habilidade de jogador, tornava-se possível. Pronunciando seu nome, Han Ji-Han, ele declara a intenção de fazer um pacto com os espíritos elementais, perguntando se aceitam o contrato. Salamandra, Nymph e Sylph aceitam o pacto com Ji-Han. Dessa forma, ele agora possui controle sobre os 4 elementos. Ji-Han comemora, dizendo que suas preparações estão completas. Com seu vasto arsenal de habilidades, itens mágicos e controle sobre os 4 elementos, ele está pronto para qualquer desafio. Ele também invoca a Gnomo, mantendo os 4 espíritos elementais invocados, embora invisíveis aos olhos dos outros. O celular no bolso do casaco de Ji-Han toca, e é a Mestra Loli quem o liga. A Mestra Loli, ao telefone, comenta sobre a terrível qualidade da ligação, deduzindo que Ji-Han deve estar dentro de uma barreira ilusória com uma taxa de tempo distorcida. Ela pede que ele saia da barreira, pois logo estará chegando. Ji-Han quebra a barreira ilusória, e no momento exato em que volta ao mundo real, a campainha toca, e é a Mestra Loli quem está na porta. Ao olhar para Ji-Han, ela percebe imediatamente que ele está com 4 espíritos elementais, expressando sua admiração pela situação. Ji-Han questiona como ela percebeu, e a Mestra Loli responde brincando que teria que abdicar de seu título de bruxa se não percebesse algo tão óbvio. Estacionado em frente à casa de Ji-Han, está um carro preto, que a Mestra Loli indica para ele entrar. Ji-Han questiona se não vão viajar usando magia, e ela explica que o destino é um pouco distante, então é melhor irem de carro, especialmente considerando as diversas magias de proteção imbuídas no veículo. A mestra entra primeiro, ocupando o banco do motorista, enquanto Ji-Han se acomoda no banco do passageiro, ponderando se tudo vai correr bem. De repente, num piscar de olhos, o corpo da Mestra Loli se transforma, saindo de uma forma pequena para uma aparência mais adulta e alta, deixando Ji-Han completamente surpreso. Questionando a natureza da transformação, Ji-Han recebe a explicação de que se trata de uma magia de maturação, alterando temporariamente sua aparência, como se estivesse vestindo uma armadura. Curioso sobre a razão por trás dessa mudança, Ji-Han ouve da mestra que é por causa de seus braços e pernas curtos, tornando difícil dirigir da outra forma. Com a mestra pronta para partir, ela o lembra de colocar o cinto de segurança, e Ji-Han pede para ela não dirigir tão rápido. Mas a Mestra Loli parte cantando pneu, mostrando-se uma verdadeira maluca ao volante. Enquanto dirigem em alta velocidade, ultrapassando os limites estabelecidos e fazendo drifts em curvas perigosas, Ji-Han expressa sua preocupação com a velocidade. A Mestra Loli, no entanto, tranquiliza-o, garantindo que o carro está protegido por magias que o tornam praticamente invulnerável, mesmo a mísseis. Após estacionarem em uma via com vista para o mar, a mestra exibe sua felicidade, afirmando que é uma ótima forma de aliviar o estresse. Ji-Han, percebendo que a Mestra Loli parece gostar de dirigir dessa maneira extrema, reflete sobre como criar uma barreira ilusória para viajar de carro não é muito diferente de voar, sugerindo que talvez seja um hobby dela. Questionando se estão indo para Donghai, Ji-Han também indaga
sobre o relacionamento da mestra com o clã Chumbu. Ela revela que já forneceu vários materiais para o clã em troca de poder emprestar Ji-han, mas essa cooperação chegou ao fim. Quanto a Sai Young, a mestra decide simplesmente deixá-la para trás. A mestra enfatiza que eles dois juntos são mais do que capazes de lidar com qualquer situação e que as maiores organizações da Coreia não irão interferir, nem os Danui Moon se importarão. Quando Ji-han questiona se a investigação não é perigosa, a mestra responde que, embora não seja tão perigosa, ainda será desafiadora encontrar a árvore. Ela menciona que até os Danui Moon, que um dia tinham a localização da árvore, agora a perderam de vista. Apesar de se tornarem uma força poderosa, os Danui Moon ainda assim perderam o rastro da árvore divina. O que sugere que algo significativo aconteceu para que isso acontecesse. Ji-han pergunta: como é possível perder de vista uma árvore? Afinal, ela não pode simplesmente sair andando por aí. A mestra Loli responde que Ji-han ainda tem muito a aprender e explica que essa árvore especial está localizada em um lugar semelhante a uma barreira ilusória, que não é fixo, mas sim que se move constantemente. Essa explicação deixa Ji-han verdadeiramente surpreso. A mestra pergunta se Ji-han conhece o castelo que flutua da animação japonesa. Laputa, Castelo no Céu. Ela explica que a árvore se move de maneira similar. Intrigado, Ji-han pergunta por que vieram até ali se a árvore não está na região. A mestra diz que, embora não esteja ali, o local possui algo que pode ajudar a descobrir sua localização. Ji-han questiona se há uma forma de rastrear a posição de uma barreira ilusória em movimento e se existe alguém com essa habilidade, indagando por que os Danui Moon não procuraram essa pessoa. A mestra Loli explica que é porque a presença dessa pessoa é divina. Curioso, Ji-han pergunta onde podem encontrar esse indivíduo, e a mestra Loli responde que está em Dokdo. Intrigado, ele pergunta o que exatamente encontrarão lá. A mestra Loli então indaga se Ji-han, sendo coreano, conhece a história do país. Ele responde que conhece apenas o que está escrito nos livros de história. Ela continua perguntando se ele conhece os 3 reinos da Coreia na época das sociedades antigas: Baekje, Silla e Goguryeo. Ji-han confirma que sim. A mestra Loli então pergunta se ele conhece o rei que unificou esses 3 reinos. Ji-han responde Rei Munmu. A mestra Loli confirma que está correto e continua perguntando se ele conhece algum mito relacionado ao Rei Munmu. Ji-han menciona o mito da flauta mágica, explicando como o Rei Munmu se transformou em um dragão após sua morte e deixou para trás uma flauta mágica que poderia trazer a paz ao país. Observando a mestra Loli com desconfiança sobre quem estão indo encontrar em Dokdo, ela confirma com um sorriso que estão indo exatamente encontrar o Rei Munmu, agora o Rei Dragão do Mar do Leste. Ela abre uma pequena fenda dimensional e retira sua vassoura de lá. Em seguida, desfaz sua transformação, voltando à sua aparência original. Então, ela monta na vassoura e pede para que Ji-han faça o mesmo. Ele questiona se não poderia simplesmente voar sozinho, mas a mestra insiste para que ele monte logo. Ji-han comenta que parece um pouco inconveniente, mas a mestra Loli o repreende para parar de reclamar e segurar sua cintura. Ele obedece às ordens dela e a questiona se a viagem de vassoura será parecida com a forma como ela dirige um carro. A mestra Loli sai voando em alta velocidade, informando que irão entrar na água, e em um rasante, mergulham no mar montados na vassoura. Um escudo de mana os protege debaixo d'água, permitindo-lhes respirar. Ji-han compara a experiência a estar dentro de um submarino transparente. Ele pergunta à sua mestra se existem outras raças além de seres humanos vivendo no fundo do mar. A mestra confirma e menciona que a população é muito pequena, citando os Atlantes como um exemplo. Ela explica que, somando todas essas raças, devem chegar no máximo a 1 milhão de indivíduos. Destaca que há 30 mil humanos com cabeça de cachorro, 50 mil pessoas tubarão, 2 mil insetoides, entre outros. No entanto, ressalta que todas essas raças estão em extinção. Ji-han indaga sobre o declínio da raça, curioso se foi desencadeado por uma guerra contra os humanos ou algo similar. A mestra responde, revelando a dolorosa verdade de que perderam sua antiga grandeza como espécie. Para aqueles que têm seu poder dissipado, um destino sombrio aguarda.
Habituados a viverem protegidos por uma barreira ilusória, surge a inquietação. O que aconteceria se ousassem usar sua magia no mundo real, atraindo a atenção dos mortais comuns? Jae-han, com perspicácia, sugere que enfrentariam punições de Gaia. A mestra confirma, delineando a triste realidade. As espécies destituídas de poder enfrentam a morte ao ingressar no mundo real, pois sua presença se tornou repugnante aos olhos da natureza. Jae-han compreende, ecoando as palavras da mestra sobre o rechaço de Gaia, a existência desses povos. Em um tom melancólico, a mestra Loli admite a crueldade da situação, resignada à impossibilidade de desafiar a vontade do mundo, a menos que se possua força suficiente para transgredi-la. A mestra Loli menciona o exemplo do Harem King, da Jeonjin, embora ela própria desconheça o segredo de sua força avassaladora. Não há dúvidas de que, nos dias atuais, ele é considerado a pessoa mais poderosa deste mundo. Jae-han fica boquiaberto ao tomar conhecimento de que o Harem King é o indivíduo mais formidável em todo o cenário. A mestra prossegue, revelando que algumas pesquisas aventam a possibilidade de derrotar o Harem King caso 3 organizações inteiras do Nono Portão se unam em uma aliança. Contudo, tal empreitada é tão desafiadora que ninguém ousa enfrentá-lo. Encerrando a conversa, ela anuncia que chegaram à residência do rei Munmu, Dragonland. A cidade inteira encontra-se resguardada por uma barreira que impede a entrada de água, e eles pousam suavemente no solo. Enquanto percorrem as ruas, Jae-han observa uma miríade de espécies diversas, desde homens com feições pisciformes até outros com características insetoides. Ele comenta sobre a animação do lugar, ao que a mestra responde explicando que o Palácio do Dragão é uma metrópole governada pelo rei Dragão do Mar do Leste. Trata-se de uma comunidade onde todas as raças coabitam pacificamente, transformando-a em um destino turístico renomado. Com um gesto, ela guarda sua vassoura, indicando que é hora de seguir adiante. Um peixe policial assobia um apito, enquanto corre na direção de Jae-han e sua mestra, deixando-os surpresos com a presença de autoridades naquelas ruas. Ao se aproximar, o peixe policial indaga se são turistas ou imigrantes. A mestra responde prontamente que são turistas, e o peixe policial pergunta se é a primeira vez dela ali, solicitando seu passaporte. Após a mestra apresentar o documento, o peixe polícia o verifica e confirma que está tudo em ordem, concedendo-lhes permissão para entrar na cidade e desejando uma estadia agradável em suas explorações turísticas. Com o caminho livre, a mestra indica que é hora de adentrar a cidade. Jae-han, curioso, questiona como irão encontrar o rei Munmu. A mestra Loli, com um sorriso confiante, assegura-lhe que já tem um plano traçado. O brilhante plano da mestra Loli se revela surpreendentemente simples. Retirar uma senha de espera do Palácio do Dragão e aguardar pacientemente pela vez de falar com o rei Munmu. Jae-han, inicialmente, sente-se um pouco frustrado com a simplicidade do plano e com a descoberta de que o Palácio do Rei Dragão possui um design moderno, inclusive com uma máquina de imprimir senhas, uma imagem bem diferente da que ele imaginava. A mestra explica que, de acordo com o número da senha, terão que esperar pelo menos 3 dias para conseguir audiência com o Rei Dragão. No entanto, ela os encoraja a aproveitar o tempo enquanto aguardam. Afinal, a cidade é um local turístico. Enquanto percorrem as ruas, Jae-han questiona se o Rei Dragão sempre recebe todos que desejam vê-lo. A mestra Loli confirma, mas ressalta que isso não ocorre sem custos. Afinal, ele é o proprietário do Palácio do Dragão, e o preço para encontrá-lo é considerável. A mestra reflete que, no fim das contas, tudo no mundo tem seu preço. Nada é realmente gratuito. Jae-han, intrigado, questiona o que farão durante esses 3 dias. A mestra sugere que aproveitem para realizar algumas missões, mencionando que o mar ao redor da cidade também é território do Rei Dragão. Ela lembra a Jae-han de suas experiências anteriores com o clã Chumbu na limpeza da área, enfatizando que a situação não é diferente no território do Rei Dragão, com missões para exterminar criaturas indesejadas. Apontando para o sistema de missões, a mestra comenta que o funcionamento é semelhante a jogos. Afinal, o Rei Dragão é um otaku. Dirigem-se então à Guilda dos Mercenários, onde uma janela de diálogo do sistema surge diante de Jae-han, informando sobre uma nova quest.
garantir a segurança do território do Palácio do Dragão. Absorto na leitura da missão e ainda processando as peculiaridades do lugar, Ji-han é instigado pelos outros mercenários na fila a se apressar. Ao sair da guilda, recebe uma pulseira que a mestra instrui a colocar, explicando que o acessório registrará o número de monstros que ele derrotar. Ji-han ajusta o bracelete em seu pulso e pergunta para onde devem seguir. A mestra Loli responde que o bracelete indicará o caminho, porém adverte Ji-han a tomar cuidado para não danificar o acessório, pois ele será responsável por quaisquer custos de reparo em caso de quebra. Com o bracelete no pulso, Ji-han e sua mestra deixam para trás a cidade do Palácio do Dragão, explorando os arredores do mundo subaquático em busca das criaturas a serem derrotadas para cumprir a missão. Uma gigantesca criatura marinha surge à frente deles. Ji-han verifica o nível da criatura, constatando que é apenas 73. Ele suspira, comentando que, no fim das contas, a criatura é fraca demais. A mestra Loli questiona o que ele estava esperando, ao que Ji-han responde determinado, ordenando que acabem logo com aquilo, iniciando o ataque com suas flechas de mana. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.